E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? A nossa, ou melhor, a minha do Sandro, foi boa, além do frio que fez em São Paulo esses últimos dias. Hoje e ontem que deu uma melhoradinha, mas estamos aí, né? Firme e forte e vamos que vamos, né? Vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal, tá? Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Assine o canal, ative o sininho. Escreva o seu comentário que você vai estar achando sobre esse vídeo de hoje, porque hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que a gente tem costumado fazer nos últimos anteriores. Eu vou fazer uma seguinte pergunta para quem já segue a gente, já está assistindo os nossos vídeos. Qual o vídeo que você, até agora, que já está nos assistindo, gostou mais? Deixa aqui nos comentários pra gente, tá? E que vídeo que você sugeriria pra gente fazer daquilo que vocês gostariam de saber sobre o centro ou sobre o nosso apartamento e a nossa rotina do dia a dia. Tá vendo? Bem interessante, eu não tinha pensado nisso. Então, deixa aí escrito aí. E hoje o vídeo de hoje vai ser bem legal, porque nós vamos estar respondendo para vocês algumas perguntas que foram feitas para nós e nós vamos agora devolver para vocês. Vamos responder o que nós achamos e caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueça, faça sua pergunta e escreva aí nesse vídeo, tá certo? Então vamos começar as perguntas, né, Sandro? Isso mesmo, a gente lê todas as respostas que vocês dão nos vídeos, a gente lê todas e tenta responder todos vocês da melhor maneira possível, tá? Lembrando que a gente posta vídeo pelo menos uma vez por semana. Essa semana foi muito puxada pra gente, então a gente não conseguiu fazer, mas a gente vai finalizar esse vídeo, já vai postar pra vocês e a gente já vai planejar um próximo pra gente tentar fazer isso pelo menos uma vez por semana e não deixar ninguém com saudade da gente. Certo. Só mais uma vez, eu sou o Sandro. Eu sou o Alessandro. E nós somos o Casal do Centro. E aqui a gente fala bastante sobre o nosso dia a dia, nossa rotina e também o dia a dia das nossas gatas, para quem quer saber como é morar num apartamento tão pequeno e morar no centro da cidade. Certo, então agora vamos às perguntas. Para a primeira pergunta, qual a coisa que mais te surpreendeu positivamente ou negativamente sobre morar no centro de São Paulo que você não esperava até antes de vir para cá? Bom, primeiramente, o que me surpreendeu, que me fez pensar positivamente quando eu vim para cá, foi a praticidade, tá? De estar perto de tudo, de supermercados, shoppings, padaria, acesso a transporte público, que pra gente é super prático. Eu tenho acesso a metrô, eu tenho acesso a trem, eu tenho acesso a ônibus, né? Enfim, pra mim isso facilitou bastante. Então, muitas das vezes a gente acaba fazendo as coisas aqui no centro, tudo a pé. Nem sempre eu uso nenhum tipo de transporte, mas a praticidade de ter tudo ao alcance daquilo que eu preciso, né? Agora, o que é negativo, o que foi negativo para mim de início foi muitas pessoas comentando, mas morar no centro de São Paulo é perigoso, né? Você não vai ter sossego, você não vai ter paz. E não é o que eu vejo hoje. O que eu vejo hoje é que aquilo que é de negativo, o positivo acabou suprindo, que você acaba se acostumando e não é da forma que as pessoas falam ou imaginam que seja. Eu acho que eu tô aqui praticamente há 15 anos, até antes do Alessandro, e morar no centro facilita realmente as coisas, né? Como pegar ônibus, pegar metrô, tudo é muito próximo. Aqui no redor da gente, onde a gente mora, tem praticamente 3 estações de metrô, tem 3 terminais de ônibus, a gente tem fácil acesso à Avenida Paulista, ao centro, a gente consegue fazer muita coisa a pé. E a parte negativa é justamente isso que o Alessandro falou, essa parte da marginalização do centro de São Paulo é muito ruim, porque é um lugar que dá para você fazer muitas coisas a pé, né? Só que existe alguns pontos de atenção que a gente realmente recomenda. Por exemplo, como andar à noite. Sim. Então a gente tem um certo horário que a gente não anda sozinho à noite. A não ser de transporte de aplicativo. Exatamente. Mesmo que a gente vai fazer algum passeio muito próximo, possivelmente a gente não vai fazer isso muito tarde, porque a gente também não quer dar sorte pro azar. Mas no dia a dia, mesmo tendo essas pequenas dificuldades, a gente consegue suprir e isso acaba passando
quase como despercebido. E além de acabar passando, né, não é como as pessoas, né, elas pintam, né? Não é dessa forma, gente. Tem perigo, tem assalto como qualquer lugar? Tem. Só que quando você começa a conviver no seu dia a dia aqui dentro, você observa que não é tudo isso que falam, entendeu? Lógico, tem lugares que são um pouco mais perigosos do que aqui da parte central que a gente mora, mas aqui, ultimamente, pra gente, de 3 anos pra cá, tem ficado muito mais tranquilo. Não tem ficado tão perigoso assim. Perguntaram, o que te faz sentir mais em casa aqui no nosso estúdio, mesmo com o tamanho reduzido? Bom, o que me faz me sentir dentro deste lar, né, ou estar no lar, é o fato de eu voltar para casa todos os dias à noite depois do trabalho e saber que aqui eu vou ter o Alessandro, vou ter as 2 gatas me esperando. O Alessandro, ele cuida muito das coisas aqui em casa, então eu acabo tendo o jantar da noite e mesmo sendo pequeno, o ambiente ele se torna um grande lar. Então acho que quem faz o lar, independente do tamanho dele, somos nós. Então eu acabo aproveitando bastante o espaço, até porque a gente tem tudo aqui, né? A gente tem uma cozinha, a gente tem um banheiro, a gente tem uma co-sala, a gente tem uma co-cama, mas é um ambiente muito gostoso e isso aqui acaba sendo transformado num grande lar, mesmo estando num estúdio aqui no centro. Se você pudesse adicionar uma coisa no nosso apartamento, por menor que fosse, para torná-lo mais funcional ou aconchegante, o que seria, aliás? Bom, basicamente aqui tudo que a gente precisa a gente já tem nesse espaço. Mas eu, Alessandro, particularmente, se eu pudesse, tivesse espaço, eu queria uma lavadora de louças e uma lavadora de roupa. Independente de eu ter lavanderia no prédio, mas eu queria ter uma coisa mais privada, entendeu? Mas infelizmente hoje, no espaço que eu tenho, não dá para ter nem a lavadora de louças e nem a lavadora de roupa. Na verdade, no projeto da nossa cozinha, a gente pensou em colocar. Exato. Mas não daria espaço, porque ou eu colocaria a lavadora de louças ou eu colocaria o forno. Obviamente que eu prefiro o forno, a louça eu lavo na mão, né? Qual o barulho clássico do centro que você mais gosta ou que já se acostumou e não consegue mais viver sem? Bom, para responder essa pergunta, eu já estou morando aqui no centro há praticamente 15 ou 16 anos, tá? O centro, ele te ajuda em tudo, tem proximidade para tudo quanto é coisa. Porém, a cidade de São Paulo é uma cidade extremamente barulhenta. Então falar de um barulho que eu mais gosto é um pouquinho difícil, porque eu tenho que me adaptar para isso, tá? É meio difícil falar de um barulho que você mais gosta, a não ser o miado das gatas e talvez a voz do Alessandro. Mas tem aquelas coisas que eu não gosto tanto aqui no centro, por você estar numa cidade muito movimentada. Barulho de sirene, barulho de polícia. Aqui no centro, às vezes, de vez em quando, você tem muitos bares ao redor com som muito alto. O apartamento aqui, ele tem janela dupla, né? Então dá pra gente fechar as 2 janelas e abafa bastante o som. Antigamente acontecia aqui no centro a virada cultural. A virada cultural, na verdade, ela já se espalhou pela cidade, pelos bairros e tudo mais, mas antigamente era tudo aqui no centro. Só que na avenida onde a gente mora tinha muitos palcos, era extremamente barulhento. Então é uma cidade extremamente barulhenta. Então é difícil eu falar para vocês qual o barulho que eu mais gosto aqui no centro, e é mais fácil eu falar dos barulhos que eu realmente não gosto. Ou seja, resumindo, gente, então a gente não tem nenhuma memória boa de barulho morando no centro. Só quero deixar um adendo aqui, tá? Que quando eu tô muito cansado, eu sou uma pessoa que eu durmo muito rápido e muito fácil. Isso é verdade. Então eu apago e eu não escuto mais nada, mas o Alessandro é que tem um sono. Muitas das vezes eu passo a madrugada acordada por conta desses barulhos, principalmente de sexta para sábado. Ele não, ele deitou, virou, pá, só acorda amanhã. Qual o seu maior refúgio ou cantinho preferido dentro do nosso estúdio que você mais gosta e por quê? Bom, primeiramente, o meu maior refúgio aqui dentro, quando eu não estou bem comigo mesmo, que é uma coisa minha, é a cozinha. É o lugar que eu vou, eu paro, eu reflito, porque quando eu começo a mexer com comida ou fazer qualquer coisa na cozinha, aquilo ali já me dá uma paz, uma tranquilidade, e ali eu me sinto tranquilo e seguro. E estou na minha. E eu preciso dizer que o canto da cozinha realmente é o cantinho dele. Por mais que eu esteja lá, quem acaba usufruindo mais é o próprio Alessandro, porque é ele que prepara a boa comida da casa. Das suas coisas pessoais, qual foi a mais difícil de desapegar para nos adaptarmos ao espaço do estúdio que você vive hoje?
O que eu vou responder para vocês é o seguinte, não tem alguma coisa que talvez eu tivesse que querer trazer para cá que eu tinha e eu não consegui trazer por causa do tamanho, até porque eu morava assim com a minha família numa casa grande, num sobrado, só que quando as coisas são nossas, a gente tem tudo muito pequeno, né, que geralmente se resume ao quê? Ao nosso quarto. E eu sempre fui muito nômade, né, eu sempre morei um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá, eu já morei em Curitiba, já morei em Minas Gerais, voltei a morar aqui no centro, morei em outros lugares aqui do centro, mas sempre em ambientes pequenos. Então não tem nada que eu tivesse numa casa grande que de repente eu não trouxe para cá e que eu sinta falta. Então, na verdade, tudo que a gente tem aqui hoje é o que nos abastece e que realmente nos supre. Então não tem nada aqui que talvez eu não queira, que eu quisesse, que eu não tenha hoje disponível. Como o Alessandro mesmo já falou, talvez na cozinha faltasse um item ou outro, mas a gente se adapta. Talvez na sala faltasse um item ou outro, mas a gente também se adapta. Eu acho que tem uma coisa que você sente falta. E o que seria? Na realidade, ele quer uma TV na sala de 65 polegadas. Não, isso vai ter. Isso vai ter. Porque hoje a gente tem uma de 55, que ele acha que é pequena. Não, isso é verdade. A gente vai ter uma televisão maior. Eu gosto do audiovisual. Imagina a gente assistindo os vídeos do YouTube numa televisão muito maior. Então isso realmente vai ter. Não cabe uma televisão de 100 polegadas. Porque se coubesse, gente, com certeza ele teria. E na realidade é assim, né? Ele sempre morou em muitos lugares diferentes, sempre em espaços reduzidos, como ele disse, porque por conta do trabalho. Então, para ele, a única coisa que eu acho que ele sente falta mesmo é da televisão. Ele quer uma televisão de 65. Ou 70. Das rotinas externas, como compras e passeios, qual a sua preferida e por que você gosta tanto dela? Bom, eu gosto de tanta coisa, mas uma específica é uma coisa que eu gosto e assim, muita gente odeia fazer, mas eu gosto. Supermercado. Fazer compras para mim é libertador. Não só compra de mercado, mas compra num geral. Quando falar, precisa comprar tal coisa, tem que pesquisar tal situação. É uma coisa que eu gosto, me faz bem, não tenho preguiça, mas quando fala de envolvimento de compra de mercado, para mim é um passeio, é uma terapia mental para mim, eu gosto bastante. E eu vou dizer que ele é expert nisso, porque para saber de preço, para saber se está em oferta, para fazer a compra daquele produto específico, é com ele, porque ele sabe fazer isso. Então, e eu acabo sempre pegando não o mais caro, mas eu pego o produto bom, de qualidade, mas um preço justo, né? Isso. Tanto que nos vídeos de mercado, eu acho que o legal é que a gente acaba fazendo o apontamento daquele produto em específico, para que ele serve, se está barato ou se não está barato também. Com certeza. E se vocês tiverem dúvida em relação a isso, tiver perguntas sobre supermercado, essas coisas, pode fazer que a gente responde. E logo vai ter outro vídeo de supermercado. Qual lugar do centro que você mais gosta de ir quando precisa de um respiro ou de um momento para vocês? Bom, aqui no centro a gente tem muitos lugares bacanas para se ir, para parar o tempo, né? O que eu me questiono muito é que o centro poderia te dar ainda muito mais qualidade de vida, mas por causa dessa rotina do centro, talvez você não consiga tanto. Mas dois lugares que eu gosto bastante para ir, parar, respirar e sair um pouquinho do foco do centro de São Paulo. O primeiro é o Parque Augusta, que a gente já foi, é bem perto aqui de casa, é um lugar verde, é um lugar que dá para você sentar, respirar um pouquinho do verde, esquecer um pouquinho dos barulhos da cidade, ali dá para você parar e relaxar. E o segundo que a gente usa bem bastante aqui no centro é o Parque Minhocão. Que a gente vai bastante mesmo, de domingo normalmente. Isso, então é um grande elevado, né, que na verdade no final de semana ele é fechado e fica praticamente com 7 km de vias aberto, onde as pessoas vão para fazer esportes, caminhar, andar de bicicleta, enfim. E é um lugar que a gente acaba vendo pessoas, conversamos bastante sobre o dia a dia, paramos, conversamos, então é um ambiente gostoso de final de semana para ir. Então, dois lugares, o Parque Augusta, que está aqui pertinho, e o elevado, o Parque Minhocão. Qual o desafio mais inusitado que você já enfrentou vivendo em um espaço pequeno com a gente e com as gatas? Bom, na realidade não envolve só a gente, envolve outras pessoas. Vira e mexe, nós fazemos sempre alguma coisa aqui em casa, seja um almoço ou vem alguém da família. E sempre não é uma ou duas pessoas e nem três. Sempre quando vem todo mundo, acaba ficando aqui 14, 15 pessoas. Parece que não, gente, mas cabe todo mundo se acomoda de uma forma que fique à vontade.
as gatas ficam muito ariscas. No caso, a Teodora é a única que fica presente, mas ninguém pode pôr a mão nela. A Leonora, ela se esconde dentro do guarda-roupa e, tipo, só aparece quando vai o último embora e, assim, horas depois. Mas parece-me que não vai dar certo, que vai ficar tudo muito apertado e no fim dá tudo super certo. Todo mundo chega, todo mundo se acomoda, todo mundo almoça, todo mundo brinca, assiste sua TV e tá tudo certo. E a gente tá falando realmente de um espaço muito pequeno, com muitas pessoas aqui dentro. E lógico que, como você já sabe, vai ter algumas novidades futuras. E aí o espaço vai continuar basicamente igual, mas com uma amplitude um pouquinho melhor. Um pouco mais. Tá conseguindo me entender? Vocês vão entender quando a situação estiver pronta. Qual a sua estratégia secreta para manter a organização e não deixar a bagunça tomar conta dos seus 26 metros quadrados? Bom, aí é um pouquinho mais difícil, assim. 26 metros quadrados é bem fácil de deixar organizado e limpo. Você limpa assim em 2 tempos. É claro que tem o dia da faxina geral, que a gente tira um caldo dessa casa justamente por causa do centro, né? Do ar e tudo mais. Mas eu vou confessar para vocês que eu não sou assim tão organizado. Graças a Deus tem alguém que acaba sendo um pouco mais organizado do que eu. Temos 2 gatas em casa, então vocês imaginam o pelo que essa casa tem. A minha mãe sempre reclamava que quando ela fazia a organização do guarda-roupa, por exemplo, ela dobrava todas as camisetas e eu pegava a última camiseta e acabava bagunçando as outras. Essa mania ela ainda continua, mas quem acaba cuidando mais da casa, quem acaba organizando melhor as coisas é sempre o Alessandro, então eu vou passar essa resposta para ele. Não, eu sempre fui organizado mesmo e pretendo manter isso. Acho que é de criação mesmo. A mãe dele também criou ele sendo organizado, mas como ele sempre foi uma pessoa meio nômade, né, vivendo em vários lugares, então ele nunca se apegou muito a isso. Não estou dizendo a higiene, limpeza, nós 2 somos muito limpos, as gatas principalmente, que são mais limpas do que a gente. Mas em termos de organização, para não ter bagunça, quando eu conheci o Sandro, aqui não era bagunçado, mas não era do jeito que eu gostaria. Ficou melhor depois que eu vim para cá. E aí ele acabou pegando os meus trejeitos e ele acaba se organizando na medida do possível, porque eu cobro, né? Eu jogo na cara meio assim, tipo, ó, aquilo tá fora do lugar, ó, aquilo tá bagunçado. Às vezes entorta a cara, mas vai e faz. Mas filho, normalmente quem faz mais sou eu. Às vezes a cozinha tá limpa e eu bagunço. E eu falo, sujou, lavou. Aí eu falo caiu água no chão? E aí eu falo que quem fez isso foi a Teodora. Aí ele fala, exatamente, quem leva a culpa é a gata, que nem na cozinha chega. Aí eu jogo a pergunta para vocês também de novo, tá? Como que é a rotina do dia a dia de organização de vocês, independente se vocês moram em casa grande ou pequena, e qual mania que vocês têm de organização que ninguém pode tirar isso de vocês? Deixa a resposta aqui embaixo nos comentários. Se a gente tivesse que escolher só um ponto turístico ou um local no centro para mostrar para um amigo que nunca veio para São Paulo, qual seria e o porquê? Bom, na realidade seriam vários pontos turísticos que a gente tem aqui, que não tem como quem vir a São Paulo não conhecer. Mas assim, falando daqui perto, da onde eu vivo, a Pinacoteca é um lugar que eu acho que é um belo de um passeio e sempre tem obras e tem esculturas legais que, tipo, é um passeio divertido, mas para quem gosta de arte, né? Para quem gosta de museu. Também ali próximo a gente tem a Estação da Luz, que é uma estação de trem, mas é uma estação que acaba sendo um ponto turístico, porque muitas pessoas que a São Paulo vêm com pontos de referência, e ela é um dos pontos. Ali tem o Museu da Língua Portuguesa. Tem o Museu da Língua Portuguesa também, que ele é muito frequentado, que a gente já foi, e eu super indico, é um passeio legal também. E a gente foi também no Museu da Arte Sacra, lembra? Museu da Arte Sacra, que fica na Avenida Tiradentes, fica do outro lado da avenida, quase de frente à Pinacoteca. Também é legal, são passeios gratuitos. Não, gratuito, minto. A Pinacoteca a gente pagou um valor, né? A Pinacoteca acho tem um valor. R$10, né? O Museu de Arte Sacra é gratuito. Gratuito. O Museu da Língua Portuguesa também tem um valor, mas tem um dia que é gratuito. Tem um dia que é gratuito. Se eu não me engano, gente, a gente vai pesquisar, mas vai estar na descrição do vídeo. Não sei se é terça ou quarta, que é um desses 2 dias que acaba sendo gratuito, mas é bem baratinho, não é nada caro não. Mas eu super indico.
O que você mais admira na forma de como o Alessandro, que sou eu, lida com os desafios de morar em um espaço pequeno? Tá. A pergunta é bem fácil e é difícil, né? O Alessandro, a gente está nessa relação praticamente há 6 anos. Sim. Eu acho que o Alessandro ele já veio de um outro relacionamento lá no futuro, no ano passado, desculpa, onde ele vinha de um espaço muito maior do que esse daqui. Então, com certeza, para ele morar num apartamento pequeno é um desafio. Mas eu acho que ele estando num espaço pequeno, ele se adaptou muito bem, por quê? Tudo é muito fácil daquilo que ele já fazia numa casa maior. Então a limpeza ela é muito mais rápida, mas ao mesmo tempo também tudo aparece com muita facilidade, né? A pequena bagunça que você faz, ela aparece muito mais rápido. Ela fica muito visível, né? Diferente de quando eu morava num passado numa casa, eu morava numa casa de quase 150 metros quadrados. Então assim, para eu ver um montante de bagunça, eu tinha que ver muita coisa. Hoje não. Hoje, se eu vejo uma gaveta aberta, coisa meia pendurada, já dá para arrumar e organizar, porque, enfim, o espaço é reduzido e você acaba se adaptando a tudo que você tem. Então, para mim, não teve problema em relação a isso. E o outro detalhe é que quando você mora em apartamentos menores, a gente tende a otimizar as coisas que a gente tem. Então a gente não tem coisas em demasia. É difícil a gente ter atos de consumo exagerado. Ficar comprando coisas que a gente não precisa. A única coisa que eu tenho que segurar a mão dele é de ficar comprando coisas para cozinha. Não, isso eu faço porque mesmo. Senão, meu filho, essa cozinha não cabe mais nada. Isso eu faço. Mas eu faço assim, eu faço uma troca. Tipo, eu tô trocando todos os meus potes que são de plástico para vidro, que é o mais correto. Então, cada vez que eu compro alguns potinhos de vidro, eu jogo 4, 5 de plástico no lixo. Então. E eu vou renovando, eu vou trocando. E isso não era uma mania minha, porque eu não tinha esse costume. Então, quando a gente tem um parceiro, a gente abre espaço para que o parceiro também faça esse tipo de coisa. Qual a maior vantagem de ter as gatas Leonora e Teodora no nosso dia a dia e se elas já te ajudaram em algum momento de estresse? Eu vou falar por mim. A vantagem eu fico em casa, como vocês sabem, eu trabalho de casa, eu não trabalho na rua. Então as duas acabam sendo minha companhia o dia todo, né? Cada uma à sua maneira. A Leonora é mais apegada, é mais chamegosa, a Teodora também mas ela tem os momentos dela. E o momento que acaba suprindo para mim, elas estando bem próxima, parece que ela sente às vezes quando você não tá legal. Principalmente você tá pensativo, ou você tá nervoso, ou você tá passando por uma situação, ou que você não tá bem, mas que às vezes nem você sabe que você não está bem. E parece que elas sentem, porque as duas, elas vivem num chamego comigo, principalmente quando eu tô sozinho com elas. Então assim, a presença delas é importante, e fora que é uma companhia, né? Elas são super dóceis quando elas querem, principalmente a Teodora, que às vezes é um pouco mais geniosa, mas pra mim são importantes, tanto uma quanto a outra. Se as gatas pudessem falar, o que você acha que a Leonora e a Teodora diriam sobre o nosso apartamento e a vida com a gente? Bom, Teodora e Leonora, ela já está com a gente praticamente aqui. Você chegou, ela já estava aqui. Quando eu cheguei, já tinham as duas já. A Teodora deve ter mais ou menos uns 6 anos. Teodora acho que tem em torno de 7 para 8 e quem tem 6 para 7 é a Leonora. É a menorzinha. A Teodora, que é a dona da casa, que é a Rajada, depois vocês vão ver o vídeo dela durante as perguntas e respostas, ela é a mais agitada e a dona da casa. Então ela já chega em casa, ela já chama eu para andar aqui no corredor, eu tenho que andar até o elevador, ela toma de posse de todo o corredor, então ela conhece todos os vizinhos e, consequentemente, ela já se adaptou muito bem a um apartamento pequeno. Não é aquele tipo de gato que vive na rua, ao contrário, é um pet de apartamento e, com certeza, ela já tem os cantinhos dela. Quando ela não está no sofá, ela está no meio das nossas pernas, que é o lugar onde ela gosta de estar, que é sempre amoitada. E assim, né, elas vieram bebês, né, tanto a Teodora quanto a Leonora, que veio um ano e pouco depois, vieram bebezinhas. Então, assim, a adaptação delas aqui dentro foi tranquila. Tanto é que elas gostam de ficar aqui dentro e, como ele falou, de vez em quando ela gosta de passear no corredor. Há um tempo atrás ela estava meio ranzinza com o corredor, porque o vizinho aqui do lado tinha um gato que soltava também no corredor. Lembra do gato? Que era o Frajola. E ela odiava esse gato. Ela queria ver Jesus, mas não esse gato. Então ela ficou meio retraída. Ela ficava só aqui dentro. Hoje ela voltou a ser a rainha do corredor, porque o vizinho mudou, foi embora, automaticamente o Frajola também,
e hoje quem manda voltou a ser rainha do andar, é a Teodora. E o bacana é que todo mundo aqui no nosso andar deve ter pelo menos uns 10 apartamentos. Tem 10. E todo mundo que é fixo aqui, que conhece, sabe o nome dela. Se a porta está aberta desses apartamentos dos vizinhos, gente, ela entra dentro, ela sobe na cama, ela deita, ela brinca. Assim, para ela é como se fosse a casa dela estendida. Bom, agora a Leonora, que é a peluda, que é a persa, ela é muito calma e ela é muito tranquila. Então eu acho que além dela gostar do apartamento e tudo mais, ela é mais retraída em relação à Teodora, mas é uma gata que ela também absorve toda essa parte do apartamento, ela usa tudo. Só não tem os mesmos hábitos que a Teodora, que é entrar na casa dos outros, ela tem mais medo das pessoas, então quando ela está no corredor e passa alguém, ela entra dentro do apartamento. A Teodora já é mais safada, já é mais entrona, mas faz parte da casa e faz parte da rotina do dia a dia. Existe alguma superstição ou mania que você desenvolveu para morar em um apartamento tão pequeno? Bom, primeiramente, eu sou bem metódico com algumas coisas, então eu vou falar primeiro de uma organização. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto, depois que o Sandro sai para o trabalho, eu gosto de deixar a casa arrumada e organizada. Isso já é de praxe. Agora, superstição. Eu sou religioso, né? Eu sou de uma religião que eu sigo, como vocês sabem, eu sou um bandista, então eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, tipo, eu tenho um anjo de guarda, que é uma coisa que eu fico iluminado sempre, eu não gosto de ficar com o anjo de guarda apagada nunca. De vez em quando eu acendo um incenso, um defumador para poder dar uma purificada no ambiente, não que aqui precise, mas para a gente ter um pouco mais de paz e tranquilidade. Então algumas coisas eu sou meio supersticioso e metódico ao mesmo tempo, né? Mas faz parte, né? E aí eu levanto até a pergunta para vocês. Algum de vocês tem manias no dia a dia de vocês, que seja para proteção, que seja de organização, que vocês queiram compartilhar com a gente, que depois a gente pode falar isso para outras pessoas que estão nos assistindo? Então, se tiver, deixe essa resposta aqui pra gente na legenda e não esqueça de deixar aquele like pra gente. Quem tá vendo a gente pela primeira vez, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês acharem interessante. Qual a maior cilada ou perrengue de morar no centro que você acha que as pessoas não imaginam? Bom, morar no centro da cidade tem as suas facilidades, mas também tem suas dificuldades, tá? No começo, a gente estranhou muito o fato de ter alguns moradores de rua bem presentes. Geralmente nos centros das cidades você tem bastante moradores de rua. Então, de primeiro, às vezes isso assusta um pouco, depois a gente se acostuma. O segundo é o fato de você ter a facilidade do transporte público, mas de vez em quando, dentro de uma cidade, você tem greve de ônibus ou greve de metrô. Por a gente morar no centro, a facilidade de chegar nos locais é muito fácil. Por exemplo, eu estou no centro e trabalho em Pinheiros. Se não tiver metrô, eu tenho ônibus. É muito difícil ter greve das duas coisas ao mesmo tempo. Mas já aconteceu. Mas é difícil. Mas quando você perde o metrô, que facilita a vida em termos de rapidez e agilidade, aí você tem que correr para os ônibus, né? E vice-versa nesse formato. Ou seja, nessa situação já atrapalha a sua vida em pelo menos 2 horas do seu dia. E São Paulo para quando tem greve de algum desses transportes. E o terceiro ponto é o simples fato de você morar no centro da cidade. Eu tenho muita coisa para se fazer aqui no centro, em termos de balada noturna, barzinho, restaurante, entre outros. Então, dependendo do horário e dependendo de onde você vá, que daria para você fazer esse trajeto a pé, a gente tem que ter um cuidado maior por estar no centro da cidade. Ou então você vai de transporte... Você vai de público antes do horário, ou vai de aplicativo. Ou vai de aplicativo, de ponto a ponto. E isso também já é uma atenção para vocês que estiverem vindo para São Paulo e que forem ficar aqui no centro. Porque o centro é bom, de manhã você tem que tomar cuidado sim, mas à noite você tem que redobrar esse cuidado, infelizmente. Qual o melhor conselho que você daria para um casal que está pensando em se mudar para um estúdio pequeno no centro de uma cidade grande? Bom, primeiramente, além pela praticidade do espaço e para das pessoas,
é super de boa. E o maior conselho que eu daria é por você estar próximo, de repente, a locais que você for trabalhar, para você ter mais qualidade de vida, você teria acesso a tudo que fosse prático para você, porque nem sempre você morar retirado de uma cidade grande, numa casa grande, significa que você vai ter paz e tranquilidade. Então, assim, vem preparado, vem estruturado mentalmente, porque eu acho que você viver numa casa pequena acaba sendo mais aconchegante, é você mais uma pessoa ou algum pet junto, igual a gente tem. E aquilo que eu falo, cara, você estando perto de tudo que seja de facilitador para você no seu dia a dia, é o que eu indico, e por isso que eu falo hoje, não sei se eu trocaria de viver no centro para ir para um bairro, ou de repente para uma casa maior. Sim, pode ser uma coisa futuramente, mas desde que seja aqui mesmo, né, no centro. Eu não quero sair dessa região, não. Eu acho que é importante. Eu acho que o maior desafio, complementando a sua resposta, pra gente é quando a gente vai sair daqui do centro para ir para casa das nossas mães, né? Sim. Quando a gente sai daqui para ir para casa da minha mãe é uma distância e quando para minha mãe é outra. Exatamente. Então, assim, demora mais tempo pra gente ir pro bairro. A gente não sabe se a gente vai ter, de novo, a adaptação de falar, eu vou morar, tipo, 40 minutos do centro. Desde que São Paulo, para quem vive aqui sabe, é uma loucura. Transporte público em horário de pico, um trajeto que você faria em 15 minutos se torna 1h30. Então a gente não sabe se a gente vai conseguir se adaptar a essa rotina, que hoje é diferente. A gente estando no centro, a gente consegue se locomover com muito mais praticidade, né? Para mim, hoje, eu aconselho quem quiser vir, venha, mas venha estruturado na mente, né? Para poder viver e participar disso aqui. Não adianta você falar, eu estou só porque é prático. Não, vai ser prático, mas você tem que gostar também, né? Qual a maior lição que você aprendeu sobre convivência, morando tão perto um do outro, e das gatas? Bom, acho que a maior lição de todas aqui é o respeito e o convívio, né? Eu acho que quando a gente convive num espaço tão pequeno, a gente tem que saber o limite um do outro. Eu e o Alessandro, a gente nunca brigou ou nunca discutiu um com o outro. Dificilmente eu levanto o tom de voz para ele e dificilmente ele também aumenta o tom de voz para mim. Ele tem o jeito dele, eu tenho o meu. Porém, estando num espaço tão pequeno, morando praticamente quatro seres humanos praticamente aqui dentro, né? 2 bichos e 2 humanos, a gente sabe o momento em que um quer descansar e o outro quer ouvir alguma coisa. Então, quer assistir uma televisão e o outro tá dormindo, coloca fone de ouvido. Às vezes um quer usar o banheiro ou quer tomar banho sozinho, toma banho sozinho. Tem aquele dia que você percebe que o outro, ele quer estar sozinho, ele quer tá em silêncio, então você diminui o tom ou não fala nada até que a outra pessoa te permita. E um detalhe que a gente tem que aprender de convívio, mesmo que fosse num ambiente grande, é que essa telinha pequena que fica nas nossas mãos, às vezes toma muito nosso espaço e a gente esquece de interagir um com o outro. Então, estando num espaço pequeno, acho que a palavra geral aqui é respeito e cuidado com o espaço do outro. Fora isso, a gente convive perfeitamente dentro desse espaço, sem um se estressar com o outro. Até porque na grande maioria das vezes eu estou trabalhando, então o Alessandro está aqui, mas quando a gente está junto, a gente acaba aproveitando nosso dia junto, fazendo muitas coisas, né? Às vezes passeando, às vezes levando as gatas no médico, levando elas para tomar banho. O Alessandro às vezes para fazer alguma coisinha específica, às vezes a gente vai para um bar e um restaurante de final de semana. Então a gente sempre está nesse movimento constante, então a gente não se enjoa e até gosta de estar num ambiente tão pequeno, convivendo só nós dois. Pensando no futuro, o que você mais valoriza na nossa vida aqui no centro e o que você esperaria de uma possível mudança ou não de lar? Bom, primeiramente, o que eu mais valorizo hoje em dia estando aqui é ter qualidade de vida, para ter acesso a tudo com muito mais facilidade. E mudanças futuras, a gente já pensou e já conversou, a gente pretende sim, né, um dia ter um apartamento maior. Né? Por que não um apartamento de 70 metros quadrados, de 90 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha, lavabo, com sacada, com lavanderia. Né? Acho que você evoluir e sonhar nunca é demais.
lógico, a gente pretende e a gente vai ter, com toda certeza. Sim, e até pensamentos de no futuro até morar em outra cidade, se for o caso. Sim, já pensamos isso, mas isso é para uma outra história. Primeiro vamos ter um apartamento maior aqui, para de repente ir para uma outra cidade. Se a gente pudesse voltar ao tempo, você faria a escolha de morar no centro em um estúdio pequeno novamente? E por quê? Bom, a minha história com o centro e com esse apartamento, ela é muito complexa e tem muita coisa ligada à energia no meu caso, tá? Eu lá com meus 29 anos de idade, queria comprar alguma coisa também para garantir meu futuro, e nesse momento eu peguei um jornal específico que eu comprei, abri a página e o primeiro anúncio que apareceu foi desse prédio onde eu estou morando hoje. Se lá atrás eu pudesse escolher em estar num apartamento pequeno ou não, eu acho que naquele momento, eu estando sozinho, eu escolheria sim ainda estar num apartamento pequeno. Agora, se lá atrás eu tivesse casado, possivelmente eu preferiria estar num apartamento maior. Mais uma vez, estar num apartamento pequeno, ele ajuda a gente em muitas coisas, ele facilita a nossa vida em muitas coisas. Mesmo que você não tenha tudo muito bem separado, ainda assim você tem a sua vida extremamente facilitada. Se eu tivesse, ou se nós tivéssemos num apartamento maior, eu acho que o maior para mim, no meu caso, na minha visão, seria estar num apartamento que literalmente tivesse um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Aí ele seria perfeito. Mais do que isso, para mim já seria um conforto em demasia. Seria bom, mas não tão necessário. Só pensando, sei lá, em receber alguém em casa, para essa pessoa poder dormir num lugar mais confortável, visita, né? E tudo mais. Mas como a gente está tão habituado nesse ambiente tão pequeno, a gente recebe muitas pessoas em casa, a gente faz tudo aqui em casa. Quando ele está cozinhando, ele está perto de mim. Quando eu estou aqui na sala, eu estou perto da cozinha. A gente se conversa com muita facilidade. Então, se lá atrás eu pudesse escolher estando solteiro, com certeza, eu continuaria pensando em estar num apartamento pequeno. E se eu tivesse casado, consequentemente, eu adoraria estar numa casa maior. E aquele detalhe, né? Quanto maior a casa que você tem, mais acumular coisas você acumula. Às vezes você tem coisas além do além que você não precisa, mas você tem. E aí você acaba depois só prestando atenção lá na frente e fala, poxa, eu tenho isso, mas eu nunca usei, para que eu vou querer isso? Aí você acaba ou doando ou se desfazendo. Hoje não, a gente está no espaço menor, nós temos tudo que a gente precisa, mas tudo tem utilidade, nada está supérfluo, entendeu? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje que nós fizemos para vocês, respondendo algumas perguntas que alguns seguidores deixaram nos vídeos anteriores, que tinham algumas dúvidas, de saber como é que era mais ou menos a nossa logística aqui dentro, algumas adaptações, algumas alterações e mudanças que nós fizemos e ainda vamos fazer. Então nós respondemos para vocês, selecionamos as 20 melhores perguntas, vamos dizer assim, né? Que tinha mais lógica e coerência em responder para vocês. Mas se, caso que você que está vendo esse vídeo queira fazer uma nova pergunta de alguma coisa que nós não falamos para vocês ainda, escreva aí nesse vídeo. A gente respondeu o máximo possível, então foram 10 perguntas para ele, 10 perguntas para mim, do nosso convívio do dia a dia. Se vocês tiverem outras dúvidas ou mais perguntas que vocês queiram em relação, depois a gente faz um novo pergunta e respostas para vocês, para falar mais do dia a dia para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, e se quiserem mais coisas específicas, dá uma resposta aí nos comentários que a gente responde para vocês também, tá? Então sejam muito bem-vindos quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo mais uma vez quem já está nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado e voltem mais vezes. Certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Até um próximo vídeo.